Te venderam uma mentira sobre produtividade. Disseram que a diferença entre quem constrói uma vida extraordinária e quem passa anos no mesmo lugar está em acordar às 5 da manhã, tomar banho frio, meditar por 40 minutos e ler um livro antes do café. Te fizeram acreditar que disciplina matinal é uma questão de protocolo correto, de seguir uma sequência rígida de rituais, de ser mais austero, mais implacável, mais perfeito na rotina. Mas e se eu te dissesse que os homens mais eficazes, mais serenos e mais realizados da história nunca tiveram uma rotina matinal perfeita? E se o que separa uma manhã que constrói de uma manhã que desperdiça não for o que você faz, mas o estado mental com que você enfrenta o que vem? Marco Aurélio acordava todas as manhãs como o homem mais poderoso do mundo. Guerras simultâneas nas fronteiras norte e leste do império. Uma pandemia devastando cidades inteiras. Traições dentro do próprio palácio. Decisões que afetavam a vida de milhões de pessoas. Tudo isso o esperava antes do café da manhã. E ele não começava o dia verificando relatórios, não abria mensagens, não corria para a primeira reunião. Ele escrevia, para si mesmo, reflexões brutalmente honestas sobre como queria enfrentar o que viria, sobre quem queria ser naquele dia específico. Não porque tinha tempo sobrando, ninguém com menos tempo sobrando do que um imperador romano em tempo de guerra, mas porque havia compreendido algo que governava tudo o mais. A qualidade de todo o dia dependia inteiramente da qualidade dos primeiros minutos. Sêneca, que assessorou imperadores, administrou negócios por todo o Império Romano e acumulou uma das maiores fortunas da história antiga, escreveu em suas cartas algo que deveria ser lido toda manhã antes de qualquer outra coisa. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Ele não estava falando de horas perdidas à tarde em distrações. Estava falando especificamente de manhãs desperdiçadas, do momento em que a mente está mais clara, mais receptiva, mais capaz de pensar com profundidade real, entregue para o caos externo antes que você tivesse a chance de defini-la. E Epicteto, que nasceu sem liberdade, sem propriedades, sem nada que a maioria das pessoas considera necessário para viver bem. E mesmo assim construiu uma sabedoria que transformou a forma como imperadores pensavam sobre poder e sobre si mesmos. Ele ensinava que amanhã é o momento em que você decide quem vai ser o dono do seu dia. Você ou as circunstâncias. Não existe meio termo. Ou você chega primeiro ao dia com uma intenção clara, ou o dia chega primeiro a você e te arrasta. Hoje vamos explorar 10 hábitos estoicos para começar o dia que ninguém te ensinou. Não são protocolos de produtividade para você adicionar numa lista de afazeres. São princípios que os 3 maiores pensadores da história estoica usavam para garantir que cada dia, independentemente do que viesse, independentemente das crises externas, independentemente do que estava fora do controle, começasse a partir de um lugar de clareza, força e propósito real. Antes de começar, aperta o botão de curtir agora. Vai nos comentários e escreve para ancorar esse compromisso. Eu defino o tom do meu dia. Compartilha com alguém que acorda no piloto automático e merece ouvir isso. E se inscreve no canal. Novo vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre ao meio-dia. Fica até o final. Vamos começar. Dossiê número 1. Decida antes de levantar o que você vai defender hoje. A maioria das pessoas levanta e imediatamente entrega o controle da manhã para fora. Pega o celular antes de colocar os pés no chão. Verifica mensagens. Abre notícias. Responde o que chegou durante a noite, e em menos de 3 minutos, a mente já está no modo reativo, respondendo ao mundo em vez de agindo sobre ele com intenção. O dia começou,
Mas não foi você quem o começou, foi o celular, foi quem mandou mensagem. Foi o algoritmo que decidiu o que você ia ver primeiro. Marco Aurélio fazia o oposto com uma consistência que seus biógrafos documentaram. Antes de sair da cama, antes de qualquer estímulo externo, ele se preparava mentalmente para o que viria. Nas meditações, ele escreveu para si mesmo com uma honestidade que impressiona. Ao amanhecer, quando você acordar relutantemente, deixe esse pensamento estar presente. Eu acordo para fazer o trabalho de um ser humano, não o trabalho de um imperador. O trabalho de um ser humano, que é agir com virtude, com propósito, com integridade. Ele definia, nos primeiros momentos de consciência, o que ia defender naquele dia. Qual princípio não ia abrir mão? Qual valor ia guiar cada decisão quando as pressões chegassem? Pensa na diferença concreta entre esses dois tipos de manhã. A primeira, você acorda, pega o celular imediatamente, vê uma mensagem difícil ou uma notícia perturbadora e sua mente já está agitada antes de você colocar os pés no chão. O restante do dia é uma tentativa de se recuperar desse estado inicial. Você está reagindo desde o primeiro segundo, nunca chegando ao modo de construção real. A segunda, você acorda. Antes de qualquer estímulo externo, decide conscientemente qual vai ser seu estado mental hoje. Decide que vai ser paciente diante de quem vai te testar. Decide que vai ter a conversa difícil que está evitando. Decide que vai manter o foco na coisa que mais importa, mesmo quando tudo ao redor pedir atenção para o urgente. E aí levanta com essa decisão já tomada, já ancorada, já sua. A diferença não está no que acontece durante o dia, está em quem chegou primeiro ao dia. Você com uma intenção clara ou o caos com a pauta dele. Epicteto ensinava com uma insistência que ficou famosa entre seus alunos. A liberdade começa no momento em que você para de ser governado por estímulos externos e começa a ser governado por princípios internos. Isso não acontece automaticamente. Não acontece por boa intenção. É uma decisão ativa que precisa ser tomada todo dia, nos primeiros segundos de consciência, antes que o mundo tome ela por você. A prática é simples e exige apenas disciplina. Antes de pegar o celular, antes de levantar, reserve 30 segundos para decidir conscientemente o que você vai defender hoje. Uma palavra, um princípio, uma intenção específica. Isso ancora o dia antes que ele comece a te arrastar. Escreve nos comentários: eu defino o tom do meu dia. Se você está pronto para parar de acordar no piloto automático e começar a chegar primeiro ao seu próprio dia. Número 2. Antecipe o pior para enfrentar tudo com serenidade. Isso vai contra tudo que a cultura de motivação moderna prega. Não comece o dia visualizando o melhor cenário possível, listando afirmações positivas e se convencendo de que tudo vai fluir perfeitamente. Comece antecipando o que pode dar errado e preparando sua mente para encontrar isso com serenidade completa quando chegar. Os estoicos chamavam essa prática de premeditatio malorum, a premeditação dos males. E Marco Aurélio a praticava toda manhã com uma consistência que ele mesmo registrou. Antes de enfrentar o dia, ele se preparava mentalmente para o que poderia encontrar. Ao amanhecer, pensa nas pessoas que vou encontrar hoje. Intrusas, ingratas, arrogantes, desonestas. Mas eu entendi que esses comportamentos vêm da ignorância sobre o bem e o mal. E eu não posso ser prejudicado por elas, a não ser que eu permita. Isso não era pessimismo, era vacinação mental. Era chegar preparado para o que a vida realmente traz, em vez de chegar esperando o que você gostaria que trouxesse. A lógica é poderosa e extremamente prática. Quando você começa o dia esperando que tudo flua perfeitamente, o primeiro obstáculo te desequilibra de forma desproporcional.
Uma reunião que vai mal, uma mensagem agressiva, um plano que não sai como o esperado, uma pessoa que age de forma inesperada, qualquer coisa relativamente pequena pode destruir completamente o estado mental de quem não se preparou para encontrá-la. Você gasta energia emocional sendo surpreendido, reagindo, se recuperando. Mas quando você antecipou conscientemente que o dia vai trazer dificuldades e que você está pronto para elas, o obstáculo, quando chega, não te surpreende, te confirma. E você já está em modo de resposta, não de reação. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escritas no final de uma vida cheia de crises reais, exílio, perda de fortuna, traição, condenação à morte, descrevia essa prática com uma precisão que só vem de quem testou em condições extremas. O sábio, ele escrevia, não se surpreende com a adversidade porque nunca assumiu que ela não viria. Ele a esperava. E porque a esperava, nunca perdia a serenidade quando ela chegava. A serenidade estoica não era a ausência de problemas. Era uma mente que havia se preparado tão bem para encontrá-los que, quando eles chegavam, ela já sabia o que fazer. A aplicação matinal é direta. Antes de começar o dia, pergunte a si mesmo: o que pode dar errado hoje? Não para entrar em espiral de ansiedade, mas para entrar em estado de preparação real. Se a reunião difícil acontecer, eu vou manter a calma e ouvir antes de responder. Se o plano não funcionar como esperado, eu vou adaptar sem entrar em pânico. Se alguém me testar, eu vou escolher minha resposta em vez de reagir por impulso. Essa preparação de 60 segundos muda completamente como você encontra os desafios reais quando eles chegam, porque você já os encontrou na sua mente e já saiu mais forte. Número 3. Proteja os primeiros 30 minutos como se fossem ouro. Existe uma janela no início de toda manhã que os estoicos compreendiam instintivamente como o momento mais valioso do dia inteiro. Não porque é mais quieto, embora geralmente seja, mas porque é o único momento em que sua mente ainda não foi colonizada pelo externo, pelas demandas de outros, pelas urgências fabricadas que vão dominar o restante das horas. Pelo ruído constante que, uma vez que entra, é quase impossível de silenciar. Marco Aurélio escrevia nas primeiras horas da manhã. Os historiadores que estudaram seus hábitos documentaram essa consistência, independentemente de onde estava, do que enfrentava, de quanto havia dormido. Não porque era o único tempo disponível, porque havia descoberto que era o tempo em que sua mente estava mais clara, mais honesta, mais capaz de pensar com a profundidade que as grandes decisões exigiam. Tudo que existe nas meditações, cada reflexão, cada princípio, cada lembrança brutal de quem ele queria ser, nasceu nessa janela matinal protegida antes que o dia tomasse conta de tudo. A maioria das pessoas desperdiça essa janela da forma mais cara possível. Os primeiros 30 minutos são entregues ao celular, às notícias, às redes sociais, ao consumo passivo de informação que não transforma nada, mas que garante que sua mente chegue ao trabalho real já dispersa, já reagindo, já sobrecarregada de estímulos que não escolheu absorver. É o equivalente preciso a começar uma maratona carregando uma mochila de pedras que alguém colocou nas suas costas enquanto você dormia. Epicteto fazia uma distinção que parece óbvia, mas que poucos aplicam com consistência. Há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Os primeiros 30 minutos da sua manhã estão completamente sob seu controle. Talvez mais completamente do que qualquer outro momento do dia. O que você faz com eles, se os investe em algo que fortalece sua mente ou os desperdiça em consumo passivo, é uma das poucas escolhas genuínas que o dia oferece antes que as demandas de todos os outros comecem a aparecer. A proteção dessa janela não precisa ser grandiosa nem elaborada. Não precisa ser uma rotina de 1 hora com múltiplos rituais sofisticados. Pode ser escrever 3 linhas sobre o que quer construir hoje.
pode ser ler uma página de algo que alimenta sua mente em vez de drenar. Pode ser simplesmente ficar em silêncio por 10 minutos antes de qualquer estímulo externo. O que importa não é a atividade específica, é que você faz algo que é seu, algo que você escolheu, antes de entregar amanhã para o mundo que vai exigir tudo de você durante as próximas horas. Escreve nos comentários: minha manhã é minha. Se você vai proteger essa janela a partir de hoje sem negociação. Unitas Cain, número 4. Relembre seus valores antes de qualquer decisão do dia. Os estoicos tinham 4 virtudes cardinais que consideravam o fundamento de toda a vida bem vivida: sabedoria, coragem, justiça e temperança. E Marco Aurélio não apenas conhecia essas virtudes intelectualmente, ele as revisitava ativamente toda manhã, como um soldado que verifica minuciosamente seu equipamento antes de entrar em batalha. Não porque esquecia delas depois de um dia, porque havia aprendido, pela experiência de décadas de liderança, que sem esse lembrete consciente e deliberado, o calor do dia as apagava com uma eficiência assustadora. Existe uma distância enorme e muito real entre conhecer seus valores e viver por eles no momento exato em que são testados. Todo mundo sabe que deve ter paciência, até que alguém o provoque de forma inesperada na segunda reunião da manhã. Todo mundo sabe que deve ser honesto, até que a verdade se torne inconveniente numa negociação importante onde mentir seria mais fácil. Todo mundo sabe que deve manter o foco no que importa, até que o celular vibre com algo que parece urgente e não é. Os valores que você não relembrou de manhã são os valores que desaparecem à tarde. O lembrete matinal dos valores não é inspiração vazia para se sentir bem, é calibração precisa. É você dizendo a si mesmo, antes que as pressões do dia comecem a empurrar em todas as direções ao mesmo tempo: isso é o que não vou abrir mão hoje, independentemente do que aconteça. Esta é a linha que não vou cruzar, independentemente de quem pede. Este é o tipo de pessoa que vou ser hoje, independentemente de como os outros estiverem se comportando ao meu redor. Sêneca escreveu sobre isso com a autoridade de quem foi testado de formas que poucos enfrentam. Exilado por anos numa ilha árida por intriga de corte, traído por pessoas em quem confiava, condenado à morte por um imperador que havia educado, e em cada uma dessas provações extremas, o que o manteve intacto, o que impediu que se tornasse amargo, que se tornasse covarde, que abrisse mão de quem era para sobreviver, não foi estratégia nem poder. Foram seus valores, revisitados tantas vezes, em tantas manhãs ao longo de décadas, que haviam se tornado reflexo antes de decisão consciente. A prática é esta: toda manhã, antes de qualquer coisa, se pergunte qual das suas virtudes vai ser mais exigida hoje. Qual princípio seu vai ser mais testado neste dia específico? E renova conscientemente o compromisso com ele. Não precisa de muito tempo, precisa de intenção real e específica, não genérica. Número 5. Mova o corpo antes de mover o mundo. Marco Aurélio não era atleta. Sofria de problemas físicos crônicos que o acompanharam durante boa parte do reinado. Os historiadores documentam que sua saúde era frequentemente frágil e, mesmo assim, mantinha uma disciplina física matinal consistente. Não porque queria um corpo perfeito, porque havia compreendido algo que a medicina e a neurociência moderna levaram séculos para confirmar. O estado do corpo determina diretamente o estado da mente. Não influencia, determina. Os estoicos viam corpo e mente como parte de um único sistema integrado, não como duas coisas separadas onde uma é superior à outra. Uma mente que precisava de clareza para tomar decisões difíceis, de foco para manter o curso em meio ao caos, de serenidade para não ser arrastada pelas emoções. Essa mente precisava de um corpo que a sustentasse.
Descuidar do corpo por preguiça ou por prioridade mal colocada era, para os estoicos, descuidar da própria capacidade de pensar e agir com a qualidade que uma vida bem vivida exige. A maioria das pessoas entende isso de forma intelectual, mas não aplica de forma consistente. Vão diretamente da cama para o trabalho, da inércia do sono para a inércia mental do início do dia, sem nenhum momento de transição física que acorde o sistema inteiro. E então se perguntam por que a clareza não chega com facilidade, por que as decisões parecem mais pesadas do que deveriam, porque o cansaço aparece antes do meio-dia, mesmo depois de ter dormido. Epicteto ensinava que o autodomínio começa pelo corpo, não porque o corpo é mais importante que a mente, mas porque disciplinar o corpo é a forma mais concreta e imediata de treinar a disciplina mental. Quando você força o corpo a se mover quando não quer, quando a cama está confortável e o frio está lá fora e todas as razões do mundo justificariam ficar mais 5 minutos, você está treinando o mesmo músculo que vai precisar quando a mente não quiser enfrentar a conversa difícil ou manter o foco numa tarefa longa e complexa, ou dizer não quando dizer sim seria infinitamente mais fácil. Não precisa ser 1 hora na academia com programa elaborado. Precisa ser movimento intencional. 10 minutos, 20 minutos, o suficiente para que o corpo receba o sinal de que o dia começou de verdade. Que não é mais tempo de descanso, que é tempo de construir. Esse sinal muda o estado mental de uma forma que nenhuma quantidade de café e força de vontade consegue substituir. Escreve nos comentários: corpo e mente começam juntos. Se você entende que uma manhã de construção real exige que os dois comecem ao mesmo tempo. Número 6. Identifique a coisa mais importante do dia e faça ela primeiro. Sêneca observou, ao longo de décadas assessorando os mais poderosos de Roma, um padrão que ele descreveu nas cartas a Lucílio com uma clareza que não deixa escapatória. Não é que temos pouco tempo, é que usamos mal o que temos. E o maior desperdício que ele via não era procrastinação aberta, era prioridade invertida. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, comprometidas, fazendo primeiro o que era urgente e tentando encontrar tempo depois para o que era importante. O importante nunca chegava. O urgente sempre encontrava mais urgente para substituí-lo. Os estoicos tinham uma clareza sobre foco que a cultura moderna perdeu completamente em meio à glorificação do estar ocupado. Vivemos num mundo que recompensa a aparência de produtividade, estar sempre disponível, responder rapidamente, ter a agenda sempre cheia, terminar o dia com a lista de tarefas marcada. Mas ocupado não é o mesmo que produtivo, e produtivo não é o mesmo que construindo algo que importa. A maioria das pessoas termina o dia exausta de ter feito muita coisa e vazia de não ter feito a coisa que realmente move o que importa para elas. Marco Aurélio governava com uma disciplina de prioridade que seus generais e assessores encontravam às vezes frustrante. Ele se recusava sistematicamente a ser arrastado pela urgência fabricada de questões que pareciam urgentes, mas não eram realmente importantes. Ele perguntava constantemente, antes de qualquer compromisso: isso precisa ser eu? Isso precisa ser agora? Se a resposta fosse não para qualquer uma das duas perguntas, ele delegava ou adiava sem culpa e sem hesitação, mesmo quando havia pressão para fazer diferente. A prática matinal estoica de prioridade é direta e não admite complicação. Antes de abrir qualquer comunicação, antes de verificar qualquer mensagem, antes de o mundo começar a pedir sua atenção para tudo que é urgente, identifique a única coisa que, se feita hoje, tornaria o dia bem-sucedido independentemente de tudo mais. Uma coisa, não uma lista de 5, não 3 prioridades. 3 prioridades é uma lista sem prioridade. Uma coisa,
E faça ela primeiro, enquanto sua energia e clareza matinal ainda estão no pico, antes que o dia drene ambas para outras direções. Escreve nos comentários: eu faço o que importa antes do que é urgente. Se você está pronto para inverter essa ordem, que a maioria nunca inverte. Tasto. Número 7. Pratique gratidão como ato de força, não de sentimentalismo. Existe uma versão rasa de gratidão que virou moda em livros de autoajuda e aplicativos de bem-estar. Listar 3 coisas pelas quais você é grato toda manhã, como se fosse um ritual de bom humor que ajusta o ânimo para o dia. Os estoicos praticavam algo completamente diferente, com um propósito que vai muito além de se sentir bem. Nas primeiras páginas das meditações, o texto que nunca foi escrito para ser publicado, que Marco Aurélio escrevia só para si mesmo, ele faz algo surpreendente. Antes de qualquer reflexão filosófica, antes de qualquer ensinamento, ele lista um por um o que aprendeu com cada pessoa importante da sua vida. Com seu avô, gentileza e serenidade de caráter. Com seu pai, modéstia e coragem. Com cada professor, uma virtude específica que carregava. Não era uma lista do que tinha e apreciava. Era um reconhecimento ativo e preciso de que quem ele era havia sido construído pelas pessoas ao seu redor, e que esse reconhecimento criava responsabilidade. Ele devia algo. Ele havia recebido algo real. E o dia começava com a consciência clara desse débito. Essa é a gratidão estoica, e ela é radicalmente diferente da versão superficial que se popularizou. Não é sentimental, é filosófica. Não é para se sentir bem, é para se lembrar de quem você é e de onde veio, para criar um senso real de responsabilidade com o dia que está começando. Você não acorda com uma lousa em branco, acorda com uma herança de pessoas que te ensinaram algo, de experiências que te moldaram, de problemas que você já superou e que provaram que você tem o que precisa para superar o que vem. Sêneca dizia que o homem ingrato é o mais empobrecido de todos, não por questão moral abstrata, mas por razão completamente prática. Porque quem não reconhece o que tem, não consegue usar plenamente o que tem. A gratidão, para os estoicos, era clareza sobre seus recursos reais. E essa clareza era o ponto de partida de toda a ação eficaz, de toda a construção real, de toda a decisão que vem de um lugar de abundância em vez de escassez. A prática, toda manhã, antes de focar no que falta e no que precisa ser resolvido, identifique 3 recursos concretos que já tem para o dia de hoje. Não coisas abstratas e genéricas. Recursos específicos e reais, uma habilidade que você desenvolveu, uma pessoa que vai estar do seu lado, uma experiência passada difícil que você atravessou e que prova que tem o que precisa para atravessar o que vem. Isso não é otimismo, é inventário honesto. Número 8. Lembre que você vai morrer e deixe isso te libertar. Isso vai soar pesado à primeira leitura, mas é exatamente o oposto do que parece. Os estoicos praticavam diariamente o que chamavam de memento mori, a lembrança da morte, não como exercício de melancolia ou como forma de criar ansiedade existencial, como a ferramenta mais poderosa de clareza que existe. Porque quando você realmente internaliza toda manhã que este dia pode ser o último, as preocupações pequenas param de parecer grandes, as decisões importantes que você vem postergando se tornam urgentes, as conversas que você vinha adiando por medo ou por preguiça precisam acontecer hoje. Marco Aurélio voltava a esse pensamento repetidas vezes nas meditações, com variações que mostram quanto ele precisava se lembrar disso ativamente. Perde cada dia como se fosse o último, sem agitação, sem torpor, sem fingimento. Não era mórbido, era preciso. A morte, para os estoicos, não era um fim trágico a ser evitado no pensamento. Era o horizonte que dava sentido e urgência a tudo que vinha antes.
Era o que transformava cada dia de uma repetição automática em algo com peso real. Sêneca escreveu algo que choca pela clareza direta. Ensaia a morte. Qualquer pessoa que aprendeu a morrer, desaprendeu a ser escravo. O que ele queria dizer vai além do filosófico. Quem não tem medo de morrer, não tem medo de quase nada de verdade. Não tem medo de perder a aprovação quando a aprovação seria comprada com desonestidade. Não tem medo de dizer a verdade quando a mentira seria mais confortável. Não tem medo de tomar a decisão difícil que todos estão evitando. A lembrança diária da finitude não paralisa, liberta. Porque você para de agir movido pelo medo de perder e começa a agir movido pelo que realmente importa para você. Na prática matinal, essa consciência se traduz em duas perguntas que, se feitas com honestidade real, reorganizam completamente as prioridades do dia. Se hoje fosse meu último dia, o que eu absolutamente não deixaria de fazer? E o que eu absolutamente não perderia tempo fazendo? As respostas revelam com uma clareza que nenhuma outra ferramenta consegue o que é essencial e o que é ruído na sua vida. E quantas coisas você está fazendo por hábito, por inércia, por medo de decepcionar alguém que você nunca escolheu conscientemente. Número 9. Estabeleça um limite rígido para o que vai permitir entrar. Epicteto ensinava com uma insistência que ficou famosa entre seus alunos em Nicópolis. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E amanhã é exatamente o momento em que essa distinção se torna mais urgente e mais prática. Porque é quando o mundo tenta entrar com mais força e quando você tem mais poder real de decidir o que deixa passar e o que mantém do lado de fora. O e-mail pode esperar. A maioria absoluta das mensagens que chegaram durante a noite não é urgente. É apenas barulho que vai parecer urgente se você abrir antes de estar preparado para lidar com ele. As notícias podem esperar. O que aconteceu no mundo enquanto você dormia, raramente, exige sua atenção nos primeiros 30 minutos da manhã, de uma forma que não possa esperar mais 15 ou 20 minutos. As redes sociais podem esperar, e, na maioria dos casos, deveriam esperar muito mais do que esperam. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e tinha generais, senadores e assessores esperando por ele desde o amanhecer. Havia urgências reais todo dia, não urgências fabricadas, guerras, crises, decisões que afetavam milhões. E mesmo assim, criava uma barreira deliberada entre o despertar e o momento em que o mundo entrava. Não por luxo, por necessidade estratégica. Porque havia aprendido que se o mundo entrava antes que ele estivesse preparado para recebê-lo, o dia inteiro era do mundo, não dele. A lei do que você permite entrar funciona com uma lógica simples e implacável. Cada estímulo que você absorve de manhã ocupa espaço mental que não volta. Se você começa o dia com 20 notícias perturbadoras e 15 mensagens que exigem resposta emocional, sua mente chega ao que realmente importa já pesada, já dispersa, já consumida por coisas que não escolheu. Se começa com silêncio, com reflexão, com algo que você escolheu deliberadamente, você chega com capacidade real de pensar, de criar, de construir. Isso não é isolamento do mundo. É seletividade inteligente sobre quando e como o mundo entra na sua mente. É reconhecer que sua atenção matinal é o recurso mais escasso e mais valioso que existe, e tratá-la com o respeito que ela merece. Escreve nos comentários: eu escolho o que entra na minha mente, se você está pronto para ser seletivo de verdade. Número 10. Comece antes de estar pronto. Esta é a mais simples e a mais difícil, e é onde a filosofia estoica diverge mais completamente de tudo que a cultura de motivação moderna prega sobre como criar uma vida extraordinária. Os estoicos não acreditavam em esperar motivação.
Não acreditavam em esperar o momento certo, a condição ideal, o alinhamento perfeito de circunstâncias que tornaria a ação mais fácil ou mais provável de dar certo. Marco Aurélio escreveu para si mesmo num tom de autoridade que ele claramente precisava para não ceder à própria resistência. Você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. E em outro lugar, com ainda menos gentileza consigo mesmo. Levante-se e faça o trabalho de um ser humano. Sem poesia, sem motivação, uma ordem direta para começar. A maioria das pessoas espera se sentir pronta antes de começar qualquer coisa que importa. Espera estar motivada para trabalhar no projeto que pode mudar a trajetória da vida. Espera estar inspirada para criar. Espera estar descansada para ter a conversa difícil que precisa acontecer. Espera que as condições externas se alinhem de uma forma que torne a ação mais fácil. E o que os estoicos sabiam, e que qualquer pessoa que já construiu algo real confirma sem exceção, é que a motivação não precede a ação. Ela é consequência dela. Você não age porque se sente pronto. Você se sente pronto porque agiu. Sêneca colocou isso de uma forma que não admite interpretação suave. Enquanto adiamos, a vida passa. Não existe manhã perfeita. Não existe condição ideal que vai aparecer um dia e tornar tudo mais fácil. Existe este momento com o que você tem, com as condições que existem agora, e a decisão de começar ou de continuar esperando que algo mude sem que você mude nada. O hábito matinal mais poderoso que os estoicos praticavam não era o mais sofisticado, era o mais simples e o mais exigente: começar, antes de estar com vontade, antes de se sentir completamente preparado, antes de ter certeza do resultado. Porque a pessoa que começa imperfeita, que começa sem motivação, que começa mesmo quando tudo dentro dela quer esperar mais um pouco, essa pessoa constrói algo real ao longo do tempo. A pessoa que espera a condição perfeita constrói histórias sobre por que ainda não chegou a hora. A manhã que constrói uma vida não é a manhã perfeita de quem fez tudo certo, é a manhã de quem começou, certo ou errado, pronto ou não, motivado ou não, e fez o trabalho de um ser humano. Escreve nos comentários: eu começo antes de estar pronto. Se você está encerrando hoje o hábito de esperar pela condição que nunca vai chegar. 10 hábitos. 10 formas de garantir que o dia começa com você no comando. Não as circunstâncias, não o celular, não as urgências fabricadas de outros. Decida antes de levantar o que vai defender. Antecipe o pior para encontrá-lo com serenidade. Proteja os primeiros 30 minutos como ouro que não volta. Relembre seus valores antes de qualquer decisão. Mova o corpo antes de mover o mundo. Identifique a coisa mais importante e faça ela primeiro. Pratique gratidão como inventário de recursos reais, não como sentimentalismo. Lembre que vai morrer e use essa consciência para fazer hoje o que importa. Estabeleça um limite rígido para o que vai permitir entrar na sua mente. E comece antes de estar pronto. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não tinham manhãs perfeitas. Nenhum dos três. Tinham manhãs intencionais. E a diferença entre os dois é tudo. Se esse vídeo mudou algo na forma como você pensa sobre suas manhãs, curte agora. Compartilha com alguém que acorda no piloto automático e merece ouvir isso hoje. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Até amanhã, às 12 horas. Permaneça estoico e permaneça construindo.